Olá! Hoje iremos falar um pouco sobre o sistema por unidade, o famoso PU. Vamos aprender o que é um sistema por unidade, sua importância e também vamos resolver exemplos. O sistema PU ele é muito utilizado nas engenharias, principalmente onde envolve eletricidade, porque ele pode expressar grandezas elétricas. As grandezas que podem ser expressas no sistema por unidade são impedâncias, correntes, tensões e potências. Assim, o PU ele vai acabar substituindo as unidades ohms, amperes, volts e watts. O valor PU ele é definido como a relação entre o valor real da grandeza e um valor da mesma grandeza tomado como base. Então, a grandeza convertida em PU é o valor real da grandeza sobre o valor da base dessa grandeza, seguindo a fórmula de GPU. Agora vamos para um exemplo de cálculo da nossa fórmula. Considerando o valor da tensão de base, 127 volts, como as tensões de 120 e 220 ficam em PU? Basta dividir o valor real da grandeza, que no nosso primeiro caso é 120, pela tensão de base, 127 volts, dada no exemplo. Assim, nosso resultado é 0,94 PU, que também pode ser expresso em porcentagem, 94% PU. Agora, só repetir para a segunda tensão de 220. Divide 220 por 127, o que resulta em 1,73 PU, ou 173% PU. Mas para que serve o sistema PU, afinal? Elementos de sistemas similares entre si, exemplo, geradores, transformadores, barramentos e linhas, têm impedâncias e perdas similares se expressas por unidade. Em sistemas trifásicos, o uso da constante raiz de 3 é reduzido em boa parte dos cálculos. Quantidades por unidade apresentam os mesmos valores em ambos os lados do transformador, independentemente da tensão. A normalização de quantidade por unidade numa base unificada simplificada, tanto os cálculos manuais como os automáticos. Agora vamos resolver um exercício um pouco mais prático dentro da engenharia. Assumindo o circuito desenhado, podemos observar que temos um gerador alimentando uma carga, onde a carga, no lado direito do circuito, está consumindo 50.000 watts. Essa carga ela está sendo alimentada por uma linha de transmissão, a qual tem uma impedância de 0,5 mais J 0,02 ohms. A tensão na carga é de 200 volts. Quais são os valores de base adotados, afinal? Estão à direita do circuito. Adotamos o valor de base para a potência aparente de 50.000 watts. O valor de base para a tensão é 200 volts. Vamos começar transformando todas as grandezas em PU, ou seja, por unidade. Então vamos lá. Primeiro precisamos achar a corrente de base e a impedância de base, que não foram dadas no exercício. Mas afinal, qual vai ser a corrente de base? A corrente de base vai ser a potência aparente sobre a tensão de base. Então é 50.000 watts, dividido por 200 volts, resultando em 250 amperes como corrente de base. Agora preciso encontrar a impedância de base. A impedância de base é a tensão ao quadrado dividido pela potência de base. Então temos 200 ao quadrado dividido por 50.000, resultando em 0,8 ohms. Agora podemos partir para a transformação em PU. Começando pela impedância em PU, temos que o valor real da impedância é 0,5 mais J 0,02 e o valor de base da impedância, que acabamos de calcular, é 0,8 ohms.
E aplicando na fórmula descrita no começo do vídeo, temos uma divisão do valor real pelo valor de base, resultando em 0,625 mais J 0,025 PU. A nossa tensão na carga em PU é calculada pela divisão do valor real da tensão pelo valor de base dado no exercício. Então temos 200 volts do valor dividido por 200 volts do valor de base da nossa tensão, resultando em 1 PU. E a potência de carga? Precisamos fazer a mesma coisa, divisão do valor real pelo valor de base. Assim temos 50.000 watts, dividido por 50.000 watts, resultando em 1 PU. Agora, com esses resultados em PU, podemos descobrir a corrente em PU. Basta a gente aplicar uma fórmula conhecida da corrente. A potência dividida pela tensão. Se ambas estão em PU, descobre-se a corrente em PU. Então temos 1 dividido por 1, o que resulta em uma corrente de 1 PU. Agora temos tudo o que precisamos para descobrir a tensão no gerador. A tensão no gerador é a soma da tensão na linha com a tensão na carga. Assim temos a fórmula: impedância vezes corrente, que nos fornece a tensão na linha, somando com a tensão na carga, que já foi calculada. Então temos 0,625 mais J 0,025 vezes 1 mais 1, obtendo assim 1,625 mais J 0,025 PU. Agora podemos também voltar para a grandeza original volts. Basta fazer o inverso da fórmula apresentada. Aplicamos o valor da tensão do gerador em PU por 200. Assim, obtemos uma tensão no gerador de 325 mais J5 volts. Então aqui mostrei um exemplo, o porquê aplicar a grandeza em PU, porque facilita muito os cálculos, como eu já tinha comentado anteriormente. Dessa fórmula, a gente encerra o vídeo. Obrigado a todos.